Eis que aparece o presidente Jair Bolsonaro falando que está com febre e depois apresentando o exame, mostrando que ele está com o coronavírus. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Bom, como todo mundo já deve saber, o Bolsonaro essa semana contou para todo mundo que ele está com o coronavírus. E por que essa informação é muito importante, além, claro, de ser o fato de que o presidente da República foi infectado com o vírus que ele sempre disse que era uma gripezinha e tarará, tarará. A importância disso é que, de alguma maneira, o discurso que o Bolsonaro vai desenvolver a partir de agora é bom para ele. Acompanha comigo. Vocês devem se lembrar que em março a OMS declarou a pandemia no dia 11 e o Bolsonaro tinha ido para os Estados Unidos encontrar com Donald Trump. Ele volta para o Brasil e comparece naquela manifestação no dia 15 de março, na qual ele cumprimentou os apoiadores e tudo mais, mesmo depois de ter feito uma live com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dizendo para as pessoas não irem para a rua e não se aglomerarem. E aí, em virtude disso, e considerando o fato de que um monte de gente que estava na comitiva dele, que foi para os Estados Unidos, pegou o coronavírus, a galera começou a se questionar se o Bolsonaro não poderia estar contaminado e sair pela rua contaminando todo mundo. Só para vocês terem noção, 23 pessoas da comitiva presidencial nessa viagem para os Estados Unidos foram diagnosticadas com o coronavírus. O Bolsonaro negou, falou: imagina, eu fiz o teste e deu negativo. Só que ele não quis mostrar o exame. E não é que ele não quis mostrar o exame assim, ele não foi lá e deliberadamente apresentou o exame para a imprensa. Não, todo mundo pediu várias vezes para ele mostrar o exame e ele se recusava a apresentar. Tanto ele se recusou a apresentar esse exame por diversas vezes que o jornal Estado de São Paulo decidiu ir buscar na justiça o direito de ter acesso aos exames aos quais se submeteu o presidente da República. E aí, enfim, depois de uma briga longa na justiça, o jornal conseguiu que o presidente da República fosse obrigado a apresentar esses exames. E aí, o presidente Bolsonaro apresentou 3 exames, os 3 com um resultado negativo. Só que qual que era o problema desses 3 exames? Os dados do presidente, porque em nenhum deles constava o nome Jair Messias Bolsonaro. Em todas as hipóteses, o presidente se valeu de pseudônimo, segundo a versão apresentada por ele mesmo, pela Advocacia Geral da República, e ele teria feito isso para preservar a sua segurança e a sua privacidade. Em alguns dos exames, você não tinha nenhum outro dado de identificação. Então, todo mundo ficou em dúvida, mais em dúvida, na verdade, do que com a dúvida solucionada. Então, antes o pessoal falava: poxa vida, cadê esses exames? Depois o presidente apresenta os exames, mas não tem o nome dele. E se você tinha um exame negativo, por que se recusou a apresentar? Ficou essa questão no ar. Então tá bom, a gente já entendeu um pouco como foi essa questão dos exames do presidente Jair Bolsonaro lá no começo da pandemia, dessa batalha na justiça para ter acesso aos exames, da recusa do presidente em apresentar os resultados e depois esses exames que não tinham os dados do presidente. Tá, mas o que a gente sabe que aconteceu num passado mais recente? O presidente Jair Bolsonaro começou a ficar muito limitado no tipo de discurso que ele poderia fazer para sua base de apoio. Já falamos sobre isso aqui em diversos vídeos do canal, então vou convidar vocês a assistir esses vídeos, mas num resumo muito resumidinho, tem os inquéritos no STF, a possibilidade de consequências no Tribunal Superior Eleitoral, o caso do Queiroz preso no sítio do advogado, enfim, o Bolsonaro estava bem caladinho nos últimos tempos. Só que ele não pode se dar o luxo de ficar caladinho, porque a base bolsonarista mais fiel é aquela base estridente, eles precisam de um discurso que os movimente como torcida. E aí o Bolsonaro ficou preso num dilema. E a gente estava nesses últimos dias observando quais seriam os próximos movimentos. Claro, é importante a gente dizer que durante todo esse período o Bolsonaro continuou minimizando o impacto do vírus, fazendo propaganda da cloroquina, mesmo que a gente não tenha comprovação da sua eficácia no tratamento à Covid-19, e descumprindo todas as orientações das autoridades de saúde. A gente cansou de ver o presidente limpando o nariz e cumprimentando as pessoas. E,
Óbvio, devemos lembrar também, se eximindo de qualquer responsabilidade no enfrentamento à pandemia. A gente sabe que o Bolsonaro, toda vez que é questionado sobre o enfrentamento à Covid-19, ele lança a mão de uma interpretação deturpada da decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que quem tem que decidir medidas de enfrentamento ao coronavírus é governador e prefeito. Ele não tem nada a ver com isso, porque o STF não deixa ele trabalhar. Isso não é verdade. Mas ele insiste em dizer que é verdade, e os eleitores dele insistem em acreditar no que ele fala. Aí, quando a gente estava quase acostumando com o silêncio do Bolsonaro, estava tentando entender como é que ele ia sair desse dilema de não poder fazer acenos autoritários para sua base ali mais aguerrida, eis que aparece o presidente Jair Bolsonaro falando que está com febre e depois apresentando o exame, mostrando que ele está com o coronavírus. Primeira coisa que aconteceu nas redes sociais foi subir uma hashtag #ForçaCovid, o que é providencial para o discurso bolsonarista. A gente tem visto nos últimos dias também, e a gente já tinha visto na época das eleições, que o Bolsonaro se coloca como a única pessoa capaz de lutar contra o autoritarismo. Sim, é isso. Ele fala que é ele quem está lutando contra o autoritarismo. Vocês vão achar que eu estou tendo uma alucinação, porque afinal ele enfim, fala, oi galera, o pessoal com cartaz de intervenção militar e AI-5, mas ele no discurso, ele diz que ele é o agente da democracia e da liberdade. Quando as pessoas da oposição, que ele vai falar que são os esquerdistas, porque todo mundo que não é o Bolsonaro, para a base bolsonarista, é a esquerda, né? O Dória, o Witzel, é todo mundo à esquerda. Enfim, quando as pessoas sobem uma hashtag falando que desejam a morte do presidente da República, ele faz o discurso dizendo que, na verdade, essas pessoas são as violentas e autoritárias, olha só, tá vendo como eu tinha razão? E por isso todo mundo tem que continuar acreditando que ele é o único agente da democracia e da liberdade. Vocês vão dizer pra mim, Gabriela, mas não é a mesma coisa, uma hashtag no Twitter, o Bolsonaro menospreza a vida, ele mostrou muita indiferença, ele falou, e daí? Eu sei de tudo isso. O que eu tô falando pra vocês é como ele vai usar isso pra movimentar a base dele. Eu não tô falando que o discurso dele faça efeito sobre mim. Entendeu? É a percepção de como ele pode usar essas coisas para movimentar os apoiadores dele. É o que eu sempre peço aqui, para a gente tentar analisar a situação como ela é e não como a gente gostaria que fosse. Para vocês terem uma ideia de como o absurdo faz sucesso, quando Abraham Weintraub foi para os Estados Unidos, o bolsonarismo começou a dizer que ele era um exilado político, mesmo que ele seja uma pessoa próxima do governo. Não faz nenhum sentido. Mas eles acreditam nisso. Outras coisas que aconteceram logo depois dele dizer que ele estava com o coronavírus é ele falar para todo mundo que ele estava ótimo, perfeito, maravilhoso, teve um pouco de sintoma e já estava, nota 10. Por que isso é importante? Porque ele passou os últimos meses falando que o vírus era menos grave do que estava todo mundo divulgando. Quando ele fala que ele pegou a doença e que ele está nota 1000, ele reforça essa tese. Mal informou as pessoas de que foi diagnosticado com coronavírus, já fez um vídeo tomando a cloroquina. Ou seja, já está falando de novo para as pessoas que ele sempre teve razão, que ele está certo desde o início. Se a gente tivesse tomado a cloroquina logo de cara, a gente estaria num cenário muito melhor. Então, basicamente, ele está usando o diagnóstico dele, junto com essa afirmação de que ele está ótimo, para reforçar a tese de que ele sempre fez a análise correta sobre a gravidade do coronavírus, ou seja, ele é mesmo o Messias, porque ele conseguiu avaliar o coronavírus melhor do que toda a comunidade científica do mundo inteiro. E também que a gente deveria ter usado a hidroxicloroquina a rodo e que, portanto, se a gente hoje está numa situação pior, com um número de mortos tão alto, é porque ninguém fez o que ele mandou. O que ele está fazendo, em suma, é alimentando a narrativa de que ele tinha um plano para o Brasil. Um plano que, se fosse implementado, garantiria que o Brasil não experimentasse as consequências gravíssimas do coronavírus, tanto na saúde pública quanto na economia. Mas que ele, coitado, não conseguiu colocar esse plano em prática, porque o STF não deixou, o Congresso não deixou, a imprensa não deixou, o João Dória não deixou, enfim, ninguém deixou, porque ele nunca consegue fazer nada. Ele sempre é a pessoa que está sendo limitada em todos os aspectos. Embora ele seja o presidente da República, ele não tem poder nenhum, ele não consegue fazer nada, ninguém deixa ele trabalhar. Assumir essa postura de vítima, ou seja, do cara que está lá e que não consegue fazer nada, faz com que ele perca o protagonismo no enfrentamento dessa pandemia, mas ao perder o protagonismo, ele também retira dos ombros dele uma coisa muito importante, que é a responsabilidade. Se o plano não é meu,
as consequências da implementação desse plano não são culpa minha. Já faz algum tempo que eu venho dizendo que é essa exatamente a estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Porque quando a questão da saúde pública, que hoje é a preocupação principal, passar, a gente vai enfrentar as consequências gravíssimas da crise econômica causada pelo enfrentamento do coronavírus. E aí, o presidente, que vai enfrentar uma nova eleição só em 2022, então a gente ainda tem chão até lá, vai falar que a culpa da crise é de outras pessoas e não dele. Que se ele tivesse podido fazer o que ele queria, o Brasil estaria muito melhor. É muito claro, portanto, que o Bolsonaro está usando esse diagnóstico de coronavírus para reforçar uma narrativa que é muito boa para ele. E aí, considerando isso, acho que vale a pena a gente se perguntar por que dessa vez o presidente da República comunicou prontamente o resultado dos seus exames? E por que só dessa vez o presidente da República decidiu não usar um pseudônimo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal. Se tiverem respostas para essas minhas perguntas ao final do vídeo, deixem aqui nos comentários e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Beijo!